está normal, o y está normal, ou seja, ele não está elevado ao quadrado, ao cubo, raiz, logaritmo, seno, etc. Ok? É isso. Então, são equações que te respondem e explicam situações diferentes da matemática, situações diferentes do que nós estamos acostumados a resolver. Por exemplo, aqui ele quer que você descreva a equação dessa piscina mediante o tamanho da largura da piscina. E a largura, por sua vez, está relacionada com o comprimento. Então a gente sabe que a área é base vezes altura. Se nós estamos falando de um retângulo, certo? A piscina é um retângulozão. Então, se a gente quiser saber a área dela, base vezes altura, ou largura vezes comprimento, tanto faz como você chama. Então, no caso, x vezes x mais 10. Quando você faz a distributiva aqui, você chega nessa expressão, então, que tem a ver com a área. Ok? Uhum. Beleza. Perceba que essa equação tem um x ao quadrado. Então, por isso que a gente chama ela de equação do segundo grau. Certo. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos de novo a equação do segundo grau. E, como você pode perceber, tem letrinhas juntos com os x dessa vez, né? Tem o A, o B e o C. Essas letrinhas são importantes para você fazer as contas nesse assunto. É na prática com essas letrinhas que você faz, tá? O A com o B e com o C. Você já conhece bem a conta que eu estou falando, Bhaskara, não é mesmo? É isso. Só que, claro, você viu gráficos hoje, e esses gráficos saem de equações, e o que diferencia um gráfico do outro são os valores também de A, de B e de C, tá bom? Então, isso a gente até viu na aula passada, eu só não tinha explicado a teoria. Eu mostrei aqui para ti que tu consegue descrever um monte de áreas de objetos com isso. E você já sabe resolver as equações de segundo grau, você sabe que você sempre pode apelar para Bhaskara se você quiser, mas não precisa sempre ser Bhaskara, você pode, quando por acaso não tiver o valor do seu, se for zero, você pode isolar o x, é um jeito mais rápido de resolver sem Bhaskara. E tem outros jeitos, a gente não precisa focar nesses jeitos aqui, porque se você sabe Bhaskara, você sabe qualquer um deles. O que a gente tem que conseguir resolver aqui é o gráfico. Eu quero ver se tem gráfico aqui nesse livro. Só um segundo. Acho que não tem. Nesse não tem. Então eu vou ter que abrir um outro livro, tá? No que eu vou abrir agora eu sei que tem. Deixa eu pôr aqui. Um 157, equação de segundo grau. Vamos focar no gráfico agora, que foi o que você estava vendo, tá bom? Ó, aqui ele já nos dá a equação. Ele está dizendo que a nossa equação aqui de segundo grau é y igual a x ao quadrado, só isso. Não vai ter coisas somando, só o y igual a x ao quadrado. Como é que a gente desenha gráficos já há bastante tempo nas aulinhas de matemática? Nós jogamos valores no x. Quando nós colocamos valores no x, nós recebemos valores de y. E com isso você tem um ponto. Por exemplo, o que ele fez aqui no primeiro caso? Ele jogou menos 3 no x. Então, quando tu jogas menos 3 no x, olha só o que acontece. Tá vendo que é x ao quadrado? Então vai ficar menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado é 9, concorda comigo? Por isso que a resposta aqui ficou 9. Então, olha só o que isso me dá. Na prática, isso me dá um ponto.
Quando tu tens menos 3, o y é 9. E aqui, né? Tá aqui o pontinho. E tem vários outros pontinhos que ele obteve jogando outros valores no x. Tudo bem? Uhum. Quando você olha esses pontinhos e você sabe que a equação é quadrática, você tem que ter uma coisa em mente. O gráfico vai ser uma parábola, ou seja, um negócio redondo. Então você não vai querer desenhar uma reta aqui, porque não é uma reta, é uma parábola. Entendeu? Vai ter que ser uma coisa aqui ligando os pontos, seja redondinho. Tu já tem que ter isso em mente, entendeu? Tudo bem? Certo. Uhum. Qualquer dúvida é só falar, beleza, Isadora? Beleza. Você é minha xará, sabia? Meu nome é Isidoro. Ó, Que legal. Muito bem, então se você une os pontos, você tem o seu gráfico. Agora, a gente tem uma. Só um segundinho. Desculpa, tava com um negócio para espirrar aqui. Agora você tem outra equação, tá vendo? Sua equação agora não é mais x ao quadrado só, é x ao quadrado menos 1. Portanto, as tuas continhas vão ser um pouco diferentes. Além de elevar ao quadrado, que nem nós fizemos antes, você vai ter que diminuir por 1. Lembra que tinha dado 9 quando eu joguei menos 3? Lá na outra? uhum. Se eu diminuir 1 dá 8, não é mesmo? Porque é x quadrado menos 1. Então, na prática, tu vai fazendo tudo que foi feito antes, de novo, e pronto. Daí tu tens um gráfico. Perceba que o gráfico é bem parecido, continua sendo uma parábola, mas diferente do gráfico anterior, ele está aqui para baixo. Tá vendo que ele está aqui para baixo? Uhum. Antes estava aqui, ó, na parte de cima. Agora tu tá aqui para baixo. Então, tu não precisa se preocupar muito com, como é que eu vou fazer o gráfico e tal. Você tem que fazer os pontos e unir os pontos. Mas eu tenho algumas dicas para ficar mais fácil o desenho do teu gráfico. E é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Eu vou fazer um, tu faz outro. Deixa eu pegar um probleminha aqui. Bem, na verdade, tem a ver com alguns detalhes. Eu quero te mostrar isso. Tem alguns pontos muito importantes nesse desenho. Antes de eu começar o exemplo aqui, eu quero te mostrar isso. Se você conhece alguns pontos especiais, ajuda na hora de desenhar. Por exemplo, pontos especiais aqui são as raízes. Quem são as raízes? Os pontos onde a parábola cruza o eixo x. Isso são as raízes. São esses valores de x aqui que tu encontras quando tu faz a Bhaskara. Sabe, tu não encontra duas respostas quando tu resolve Bhaskara? Uhum. Então, são justamente os valores de x aqui, no cruzamento com o eixo x, beleza? Então, por exemplo, se tu fosse resolver Bhaskara, né, se tu fosse resolver essa equação aqui, você chegaria em menos 1 e 1. Justamente esses valores. Beleza? Beleza. Agora, então isso aí é muito importante. Ou seja, para tu fazer um bom desenho, é interessante que você descubra as raízes fazendo Bhaskara. Outro valor muito interessante é o C, porque o C é um ponto muito especial. É um valor muito especial. Ele é justamente o ponto de interseção com o eixo Y. Então, por exemplo, nessa equação aqui que tu tem o C igual a 5, significa que a tua parábola cruza o eixo Y, o eixo vertical, certo? No 5. No Y igual a 5, sacou? Uhum. Então, outro ponto muito bom, porque se tu conseguir ali colocar a tua parábola certinho no eixo Y, poxa, já tá bem desenhado. Então, tá aí os segredos de desenho, entende? Para tu não se sentir perdida. E agora, o outro ponto, talvez o mais importante para desenhar, é o vértice. O vértice da parábola é o ponto mais baixo ou mais alto da parábola. Quando a parábola é virada para cima, como é o caso dessa, o vértice é o ponto mais baixo, certo? Certo. A parábola é assim, ela é simétrica em relação ao vértice. Se passar uma linha aqui é como se fosse um espelho. Então, isso aí é muito importante, né?
Agora, o que tu tens que fazer aqui? Tu vai ter, então, que sempre encontrar as raízes, se tiver. Tu vai ter que encontrar o vértice e o valor onde a parábola cruza o eixo Y. São pontos muito importantes. Agora, a Bhaskara você já conhece. Olhar o valor do C você consegue. Como fazer o vértice, né? O vértice tem equações também. Não sei se o professor falou sobre elas, mas eu vou falar, tá? São essa equação aqui, ó. Na realidade, né, você pode pensar que isso aqui é o ponto vértice. Então, esse aqui é o x do vértice, esse aqui é o y do vértice. Então, se tu puder escrever x igual essa equação aqui, y igual essa equação aqui, eu agradeço, tá bom? Faça isso aí no seu papel. Escreva essas equações que nós vamos utilizá-las. Tá, peraí. Sem pressa. Tem um sinal de menos antes, né? Ah, sim, sim, tem sinal de menos nas duas. Aham. Beleza. Beleza. Então, vamos lá, minha amiguinha. Agora que você tem isso, vamos fazer alguns desenhos, beleza? Então eu vou fazer o primeiro aqui e depois eu vou colocar um parecido para te fazer, tá bom? Tá. Então, vamos com bastante calma. Certo. Então, agora, como é que vai ficar aqui? A primeira coisa que nós vamos fazer para fazer o nosso desenho é fazer a Bhaskara, que isso já ajuda, vai adiantar algumas coisas, como você vai ver no futuro. Então, Bhaskara, você sabe, né? Você tem que identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. E aí, quem que é o A, quem é o B, quem é o C dessa? Me diz aí. A é 1, B2, C8. Errado, menos 2 e menos 8. Não É, pode esquecer o sinal, senão vai dar errado a tua conta, tá? tá. Então vai ficar delta igual a V ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, agora eu vou fazer as substituições aqui. Menos 2 ao quadrado é 4. E aqui vai ficar mais 32, porque 4 vezes 8 é 32. Então, delta é 36. E agora vamos para a segunda parte, que é onde a gente faz x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, menos 2, mais ou menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes 1. Então, você vai ter x igual a 2, mais ou menos 6, dividido por 2. Então, você vai ter duas respostas, a resposta negativa e a resposta positiva. A resposta negativa é quando é menos. 2 menos 6 menos 4, dividido por 2, menos 2. E aqui, 8 dividido por 2, 4. Então, essas são as duas raízes, ok? Uhum. Muito bem. Muito bem. Então, como é que vai ficar? Temos já os dois pontos interessantes. Porque essas raízes aqui, o que elas são na prática? São nada mais que valores de pontos que a parábola cruza o eixo Y. Então, tu tens aqui menos 2 e 0 como um ponto dessa parábola, e o outro ponto é 4 e 0, tá bom? Veja, normalmente o professor nos pede para chegar só até aqui, mas como a gente está fazendo desenhos, não é mesmo? Como a gente está fazendo desenhos, no gráfico, é importante que você escreva os pontos. Então, é o ponto menos 2 e 0,
Menos 2 para x, y0. 4 para x, y0, outro ponto. Ok? Então já temos 2 pontos da parábola. Muito bem. Outra coisa, né? Não. Quando eu for fazer o gráfico eu falo disso. Agora a gente tem que olhar qual é o ponto onde cruza o eixo y. E é simplesmente ver o valor do c. O valor do c é menos 8, não é mesmo? Uhum. Então, se o valor do c é menos 8, nós já temos mais um ponto só olhando. Outro ponto da parábola é o ponto 0 e menos 8. Porque o valor onde cruza o eixo y, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, vai ter sempre o x0. Mas daí pode ser y3, y2, y1, mas o x é 0, beleza? Beleza. Então, eu sei que eu posso estar passando algumas coisas muito rápidas, né? Eu não estou te mostrando o gráfico em si, mas eu acho que o teu professor falou um pouco de gráfico hoje, então tu já pode pensar um pouco nisso, né? Então eu vou chamar de raiz 1 e de raiz 2, só para tu saber de onde veio as coisas. Raiz menos e raiz mais também, é interessante chamar. Agora, vamos então para o último carinha. O último carinha é o ponto do vértice. Então, x do vértice igual a menos b sobre 2a, certo? E o y do vértice igual a menos delta sobre 4a. Então, quem que é o x do vértice? Menos b. Então, é menos menos 2. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. E aqui o delta, a gente já encontrou o delta hoje, 36, certo? Ó. Por isso que é sempre interessante você fazer a báscara antes do vértice. Porque daí tu já pode usar o delta aqui. E agora você vai ficar com 1 e aqui com menos 9. Pronto, tu já tem o ponto do vértice. Ponto do vértice, o vértice dessa parábola, a parte mais baixa ou mais alta, a gente tem que avaliar isso ainda. Vai estar em x igual a 1, y igual a menos 9. E agora vem talvez o ponto mais, a questão mais importante na hora de começar o seu desenho. É o seguinte, a parábola, ela pode ser assim ou ela pode ser assim, concorda comigo? Uhum. Como é que eu sei se ela é virada para cima ou para baixo? Você sabe me dizer? Como é que eu descubro isso? Não sei. É fácil, é bem fácil. É só tu olhar para o valor do A, tá bom? Se o valor do A for positivo, ela é virada para cima. Beleza? Uhum. Se ele for negativo, ela é virada para baixo. Então tá, então nós temos todos esses pontos aqui, nós já podemos começar a fazer o nosso gráfico. O valor mais baixo de y é menos 9, tem o menos 8 ali, para x é menos 2. Vamos pegar um gráfico que dá para... Deixa eu pegar um gráfico aqui, bem legal. Vamos pegar esse aqui. Dá para pensar em todos os tipos de ponto. Certo. Então, vamos colocar os pontinhos agora, tá? Vamos começar pelo vértice, que é o que está aparecendo aqui. Vou fazer o ponto vermelho. 1 para x, menos 9 para y. Então, vamos dizer que 1 para x é aqui. E o menos 9 para y é aqui embaixo. Beleza? Uhum. Vou colocar esse menos 9 mais para cá. Como é que eu faço o ponto? Sempre desse mesmo jeito, ó, com pontilhados. Tudo bem? Certo. Agora, tem esse ponto aqui, é o ponto do C, ou seja, a intercepção com o eixo Y. É no menos 8. Então, se o menos 9 é aqui embaixo, né? Esse é o menos 9. O menos 8 vai ser perto dele, tipo por aqui. Então, a parábola, ela cruza o eixo Y nesse ponto. E o vértice é aqui. Então, vai ser um negócio meio assim. Certo? Agora, vamos ver exatamente como vai ser. É só colocar os pontos da báscara agora. Menos 2 e 0. Então, se 1 é aqui, então menos 1 é aqui, o menos 2 é aqui. E deixa eu trocar de cor, né? Vamos dizer, o menos 2 é aqui. E a outra raiz é o 4. Então, 1, 2, 3, 4. 4 pode ser aqui, beleza? Pronto, agora tu já tem os pontos, né? Eu coloquei assim, mas eu posso colocar pontinhos, tanto faz.
E finalmente agora eu posso fazer o meu gráfico. Agora já dá fácil de desenhar, porque agora eu tenho pontos suficientes para fazer um bom caminho aqui, tá vendo? Tá, ficou meio ruim meu desenho, mas tu entendeu, né? Beleza? Uhum. Então tá bom. Então recapitulando, o que que tu vai ter que fazer agora na que eu vou pôr para ti? Você vai ter que fazer Bhaskara, daí você vai ter que marcar os pontos. Perceba que é simplesmente pegar os valores da Bhaskara e dizer ele zero, ele zero. E aqui na C também. O O que que é valor o da C? básica é sempre X, então. Isso. Tá. É sempre no eixo X, é sempre o de cruz do eixo X, exatamente. Intercepta Y. Esse aqui, é só olhar o C, né? Uhum. Intercepto Y é igual a C, vamos colocar assim. Só para tu lembrar de onde veio esse -8, tá bom? E depois, vértice, né? Esse aqui era o vértice. Então, deixa eu pôr aqui. Vértice. Então você indica assim que você sabe o que você está fazendo, você não está inventando moda. Ok? Então tá Uhum. bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te enviar isso aqui. Consegue olhar teu celular ou essa imagem enquanto tu faz a tua conta no teu caderno? Uhum. Eu posso Consigo? colocar ela também no. Vou deixar na tela, né? Que às vezes não fica muito bom para ver, porque é muito grande, né? A conta que eu fiz. Mas eu vou colocar aqui a que tu tem que fazer agora, beleza? Uhum. X ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Essa é a função que você vai ter que desenhar aí, fazer o gráfico. Você já sabe o passo a passo, beleza? Beleza. Deixa eu pôr aqui no seu WhatsApp também, Isadora. Beleza. Qualquer coisa é só chamar. Uhum.
O vértice do decimal. Deu, é? Mas é decimal mesmo. Ah, beleza. Pensei mal aqui na escolha. Mas sim, decimal. Acabei. Quer que manda foto? Sim. Vou mandar, peraí. Perfeito. Nossa, maravilha mesmo. Muito bom. Gostei de ver. Já conseguiu fazer seu primeiro gráfico, viu? Não era isso que tu tava com dificuldade de fazer? Uhum. Agora você já sabe os segredos. É só pegar a equação e fazer. Agora eu vou colocar uma equação que ela tem uma trolladinha. Ela tem um detalhe que eu quero ver se tu repara. Pra tu fazer também, beleza? Uhum. Deixa eu salvar. Opa, já salvei isso aqui. Vou abrir outro. Pra fazer? Sim. Comece Isso. fazendo Bhaskara, tá bom? E esse F? Mudou alguma coisa? F, Y, tudo a mesma coisa, tá? Ah, tá.
Deu negativo, delta. Muito bem. Deu negativo delta. O que que isso significa? Se não tem solução. Não tem solução. Ou seja, em outras palavras, não tem raízes. Não é mesmo? Isso. É isso. Então, fazer o quê, né? Não tem raízes. Isso aí não vai ser uma ferramenta para você desenhar o gráfico, porque o gráfico não irá passar pelo eixo X, beleza? Uhum. Agora você pode então fazer as outras coisas para pegar os outros pontos e tentar desenhar com esses outros pontos, ok? Tá bom. Naquela fórmula do vértice que tem que, o do y tem que fazer menos delta. Vai ficar, não dá pra fazer. Dá, porque você tem o delta. Quanto que deu o seu delta? Menos 20. Então, o delta é menos 20. Então, no lugar do delta, você coloca Ah, menos 20. Não se esquece do tá. sinal, vai ficar menos 20, né? Uhum. Foram só 2 pontos, né? É, tu vai ter o vértice, E o C. isso. Beleza, vou te mandar a foto.
Quando mandar, me fala. Mandei já. Vamos ver. Vou pegar aqui. Mas cadê o gráfico? Tá, marquei os pontos. Não estou vendo o seu gráfico. Ah, o gráfico é ali? Sim, é a curvinha, né? Ah, tá. Mandar aqui. Mandei. Tá. Só um segundinho, tá? O que você fez aqui? Agora tá melhor. Beleza, gostei. Gostei bastante. Ah, muito bem. Então agora a gente pensar um pouco num problema um pouco mais simples, porém difícil. Essa F aqui. O que você acha de tentar fazer a F? Beleza.
O vértice do X não deu certo. O vértice do X não deu certo? Na hora de colocar no desenho, porque deu zero. Ah, mas não tem problema o vértice dar zero. O vértice é zero mesmo. O X do vértice é zero aqui. Tá certinho. O X do vértice é zero, mas tem que encontrar o Y agora. Uhum. Vou mandar a foto. Beleza. Foi. Nota 10, nota 10. Você tá bem nessa matéria, tá? Gostei de ver. Gostei de ver, tá bom? É isso mesmo. Acho que não tem mais nada que eu possa falar pra ti dessa matéria. A gente continua na semana que vem, beleza? Daí agora os nossos horários são Beleza. terça às 2 e na quinta às 1, ok? Certo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.